como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre teorias de direito penal. Nosso convidado é o juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território de Samerage, professor de sentença criminal e direito penal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, para mim é um prazer. Como é de praxe aqui, nós sempre perguntamos aos convidados sobre o que despertou o interesse pelo direito. Como é que foi a sua história? Em verdade, a decisão é muito cedo, né, que é tomada, com 16, 17 anos, e eu fui a pessoa que inaugurou o direito efetivamente na minha família. Minha família é basicamente formada por médicos, e eu fui a primeira pessoa a estudar direito. O motivo determinante do direito, especificamente, eu não saberia dizer. Eu gosto muito da palavra, do verbo, da palavra como instrumento. E, portanto, talvez tenha sido esse o motivo principal. Chegou a ficar em dúvida na época, entre uma outra área, porque com 16 anos a gente não é tão jovem para decidir o que vai fazer pelo resto da vida. Eu reputo, inclusive, jovem demais para tomar essa decisão. Mas eu não tive dúvidas. Não tive dúvidas por qualquer outra área. Então, optei pelo direito e comecei a caminhada desde cedo aí. E qual foi a importância dos seus professores na faculdade? Eu tive alguns professores na faculdade, bons professores. Acho que a decisão por estudar direito é uma decisão individual. Eu estudei na Universidade Federal de Goiás, então, por mais que o professor seja bom, o direito é um curso de decisão individual. Então, é preciso que o aluno decida estudar independentemente do professor. É você e o livro. Então, eu tive alguns ótimos professores, diga-se de passagem, mas são os professores que cobravam mais. Os que fizeram maior diferença são os que cobraram mais de mim na faculdade. Eram professores que exigiam mais, fizeram maior diferença na minha vida dentro do direito. Tem algum em especial que o senhor gostaria de citar? Eu tenho um excepcional professor de direito constitucional, que é juiz federal, o professor Juliano Taveira, muito bom professor, e vários dos seus ensinamentos à época eu carrego até os dias de hoje. O senhor também teve uma experiência como delegado de polícia, né? Isso. Como é que o senhor chegou até essa posição? Eu fui aprovado no concurso de delegado, eu ainda estava no sétimo período, do sexto para o sétimo período da faculdade de Direito. Quando colei grau, é inclusive interessante a história, eu colei grau no dia 17 de novembro, mais ou menos, aproximadamente. No dia 18 de novembro saiu minha nomeação como delegado de polícia. E eu tomei posse no dia 22 de novembro. Então eu tive 5 ou 4 dias de desemprego, digamos assim. Depois eu já era delegado de polícia aos 22 anos. E 22 anos? É isso, eu fui delegado, eu comecei aos 22 como delegado de polícia. E aí fui delegado de polícia 3 anos em Goiás, passei por várias cidades e naquele momento eu já sabia que eu queria a magistratura, já havia tomado minha decisão, então tive uma postura coerente com isso, continuei estudando para que eu pudesse ser juiz. Mas a profissão é extremamente dinâmica, é uma profissão que produz uma experiência de vida e uma sensatez que dificilmente se encontra em outra área do direito, porque o delegado de polícia é o primeiro a ter contato com as mazelas do povo. Aos sábados e domingos, as pessoas não vão ao fórum. E para que as pessoas cheguem até o juiz, há uma distância que elas percebem, natural. Então é preciso ingressar com uma ação, é preciso de um advogado, é preciso que o advogado despache com o magistrado. Então há uma série de protocolos, digamos assim, alguns legais, outros provenientes do costume. No caso do delegado, não. A pessoa vai à delegacia e quer falar com o delegado. E aí o delegado vai tendo esse contato prático com o povo, e isso molda
um caráter, produz experiência, humildade e conhecimento. Tem algum episódio-chave dessa sua passagem como delegado de polícia? Veja que o delegado necessariamente é um bacharel em direito e é preciso ser. Uma vez eu estava de plantão e nessa oportunidade a polícia militar havia prendido um sujeito sob a alegação de que ele estava em flagrante pela prática de um crime de homicídio e um homicídio que foi praticado de maneira cruel, houve a decapitação da pessoa, enfim, e trouxeram o sujeito. Depois de analisadas todas as situações, eram 2 horas da manhã, já havia iniciado o processo de autuação da prisão em flagrante, eu cheguei à conclusão de que não havia flagrante, porque não havia elementos suficientes que pudessem me dizer que o sujeito havia cometido a infração naquele momento e estava em situação de flagrante. Então, em primeiro lugar, parecia não ser ele, ou podia não ser ele. E, em segundo lugar, ainda que o fosse, não se poderia dizer com tranquilidade que estava em situação de flagrante. Entrei em contato com os meus superiores, eles divergiram de mim, mas eu tinha a autonomia e a autoridade naquele momento para decidir. Os demais também todos divergiram, mas eu, naquele momento, com a convicção jurídica que havia formado, decidi cancelar o flagrante e mandar instaurar o inquérito policial. No outro dia, então, havia uma crítica, eu estava em cidade de 300, 400 mil habitantes, e uma crítica local sobre o procedimento, porque na dúvida deveria ter prendido. E no direito se aprende que na dúvida é preciso soltar, é preciso absolver. E aí, 3 dias depois, descobriram que havia sido uma outra pessoa que teria cometido a infração penal e o homicídio. E esse caso demonstrou a importância do delegado de polícia ser o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, porque naquele momento não havia juiz, não havia Ministério Público, a decisão era exclusiva do delegado. Ela poderia ser reformada depois, e ela podia, mas naquele exato momento era dele a decisão e era preciso ser tomada. Então a importância do direito aí fica evidente. Rapidamente, para a gente encerrar o bloco, e na condição de juiz de direito hoje, qual é a grande realização que o senhor vê nessa profissão? A grande realização é a possibilidade de resolução imediata e definitiva de um conflito. O papel do judiciário é pacificação, paz social. Então, em uma sala de audiência, quando o juiz consegue promover a paz social, através da conciliação das partes, ele cumpre em caráter satisfatório e definitivo aquilo que é o papel do judiciário, que é promover a paz. Perfeito, então, juiz. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo? Vamos, claro. Esse é o nosso primeiro intervalo aqui no Saber Direito Debate. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o juiz de direito Samerage, professor de sentença criminal e direito penal. Professor, o senhor deu um curso sobre teorias de direito penal ao longo da semana aqui na TV Justiça. Foi dirigido a quem e com qual objetivo? O curso foi basicamente dirigido ao estudante de direito, ao sujeito também que acabou de se graduar e que deseja enveredar pelo caminho do direito penal ou deseja se submeter a exames em que se cobra a disciplina de direito penal. Esse é o público-alvo, digamos assim, do curso. Então vamos tratar dos temas das suas aulas. Por exemplo, no direito penal, analogia é uma coisa e interpretação analógica é outra? São coisas distintas, apesar de parecidas na nomenclatura. Dá confusão isso? Com certeza. É que a analogia não é forma de interpretação, é forma de integração. Não existe uma norma tratando daquele caso. Então eu pego uma norma que trata de um caso semelhante e aplico a esse e resolvo o problema. Na interpretação analógica, existe uma norma que trata do caso, mas a norma traz uma série de exemplos e faz um encerramento genérico, pedindo que você, operador do direito, nesse encerramento genérico, veja se o caso se aplica àquele encerramento ou não. E qual é a relação entre uma norma penal em branco e o princípio da legalidade? A ideia é que a norma penal em branco é uma norma incompleta, ela precisa de complemento.
esse complemento é normativo. E essa norma que complementa a norma penal em branco pode inclusive ser infralegal. Daí a discussão se esbarraria ou não no princípio da legalidade e efetivamente não esbarra, porque é apenas o complemento e este complemento também se dá normativamente e baseado na lei. Crime e contravenção penal, qual é a diferença? Ontológica nenhuma. Os dois são infrações penais. O professor Nelson Hungria dirá que a contravenção penal nada mais é do que um crime anão, mas axiologicamente são coisas diferentes, porque o crime tem um valor mais gravoso à sociedade do que a contravenção penal. E sobre o chamado fato típico, quais são os elementos? O conceito de crime passa por fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, eu preciso de uma conduta que seja culposa ou dolosa, um resultado, um nexo causal que ligue essa conduta ao resultado e à tipicidade, que é a previsão na norma penal. Outra dúvida, dolo eventual e dolo de segundo grau são a mesma coisa? Não. Temos a questão do dolo tanto direto quanto indireto, e o dolo de segundo grau é conhecido como um dolo de consequências necessárias. João quer matar José e José sempre está com seu motorista. Então o João instala uma bomba no carro de José. Se matar José, sabe que matará o motorista. Não deseja matá-lo, mas se matar, matará o motorista. É uma consequência necessária. No dolo eventual, a consequência não é necessária, mas eu assumo o risco de produzi-la. Eu pratico a conduta porque quero. O resultado eu não quero, mas se acontecer por mim, tudo bem. Assumir o risco de produzi-lo. Não necessariamente acontecerá. Professor, fale sobre as definições de tipicidade formal e material. A ideia é simples. A tipicidade formal é basicamente a subsunção do fato à norma. Alguém pratica alguma coisa e essa alguma coisa encontra previsão no Código Penal ou na legislação penal como um todo. Tipicidade material é violação do bem jurídico. É o bem jurídico que é tutelado pela norma, patrimônio, vida, dignidade sexual, que é efetivamente atingido ou não com aquela conduta. Uma coisa que sempre chama a atenção nas nossas entrevistas aqui no Saber Direito Debate é em relação às terminologias. Algumas são bastante curiosas e uma me chamou a atenção no seu caso, e eu pergunto agora, o que é estado de necessidade recíproco? A ideia é que duas pessoas estão em estado de necessidade. Estado de necessidade é estar em uma situação de perigo atual, que não foi causada por quem a vivencia, e, portanto, essa pessoa sacrifica um outro bem para resguardar um bem próprio ou alheio, e não era razoável exigir dessa pessoa que sacrificasse aquele bem que resguardou. Agora, duas pessoas podem estar em idêntica situação. Então, uma luta contra a outra para resguardar o próprio bem. É o caso de um naufrágio em que há uma tábua de salvação e duas pessoas. Uma pode matar a outra, ambas estarão em estado de necessidade. O estado de necessidade é recíproco. Professor, quando há o perdão judicial? O perdão judicial consiste em uma declaração de extinção da punibilidade. Quando há um desvalor na conduta, um desvalor no resultado, mas a pena é desnecessária, então o caso de aplicação de perdão judicial é o caso do pai que se esquece ou que esquece o filho dentro do carro, o filho tem 1 ano e o filho morre em razão da falta de oxigênio. Depois constata-se que houve homicídio culposo, mas aplicar qualquer pena ao pai é desnecessário, é caso de perdão judicial. Na sua rotina como juiz de direito, o senhor já se deparou com casos em que era preciso conceder o perdão judicial? No caso de juiz de direito, não, mas houve um caso, ainda como delegado, que sim. Um avô havia buscado o neto para que eles pudessem passear no final de semana, avô e pai. Os pais eram separados, colocaram o neto na carroceria da caminhonete. Foram para a fazenda. Quando chegaram à porta da fazenda, o pai desceu para abrir a porteira da fazenda para que eles pudessem entrar. O menino pulou da carroceria e entrou debaixo do carro. Nem o pai, nem o avô viram. O pai entrou dentro do carro, o avô acelerou e passou exatamente em cima da cabeça do menino.
e o menino morreu na hora. Houve um desvalor na conduta? Houve, porque transportou o neto na carroceria, não deveria ter feito. Houve desvalor no resultado? Houve, porque a pessoa morreu. Mas é necessário punir o avô que matou o neto nessa situação? Totalmente desnecessário. A tragédia em si já é uma já pena. é a pena. A vida penalizou de forma que o direito penal é desnecessário nesse momento. Para a gente encerrar aqui e falar sobre terminologias ainda, autoria colateral e autoria incerta. A diferença, um nasce do outro, né? Na autoria colateral, duas pessoas param, uma sem saber da outra, e atiram, suponhamos, exemplificativamente. E a vítima morre. Descobrimos que foi a bala de João que matou e não a de José. João responde por homicídio, José por tentativa. Cada um atirou ao mesmo tempo, sem saber um da conduta do outro. Agora, quando os dois disparam e eu não sei qual dos dois causou a morte, eu tenho a existência de uma autoria colateral mais incerta. A autoria é incerta. Como um causou a morte e o outro apenas tentativa, e eu não sei quem foi que causou, quem foi que tentou, ambos responderão pela tentativa. Tá certo. Professor, vamos a mais um intervalo? Vamos, claro. É o segundo intervalo, e o segundo e último intervalo aqui do Saber Direito Debate. Nós voltamos dentro de instantes, não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o juiz de Direito Samerage, professor de Sentença Criminal e Direito Penal. Agora, nesse bloco, professor, a gente vai falar sobre os livros que o senhor trouxe aqui. O primeiro, de Rogério Sanches Cunha, Manual de Direito Penal. Qual a importância dessa obra? Esse é um manual de direito penal, parte geral. É um livro que serve para o estudante de direito. O foco do curso foi para o estudante de direito e para o sujeito que deseja ingressar numa carreira jurídica, seja magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. A obra é uma obra extremamente didática e é essencial para quem pretende seguir esse caminho. Há vários destaques aí, inclusive, realizados. A linguagem é fácil, acessível, traz os principais entendimentos dos tribunais superiores, portanto, ajuda e auxilia quem pretende ingressar em uma carreira jurídica, sem sombra de dúvidas. Eu diria que é peça de biblioteca básica. Biblioteca básica, exatamente. Tem que ter. Tem que ter esta obra ou uma obra que faça, às vezes, desta obra, para que, então, possa se aprofundar em direito penal. O senhor também trouxe aqui outro livro de Rogério Sanches Cunha, Manual de Direito Penal. Agora, a parte especial. Do que trata esse livro especificamente? Eles se completam? Eles se completam. A primeira obra trata da parte geral do Código Penal e a segunda obra trata da parte especial do direito penal. Então, aqui o professor vai procurar esclarecer cada um dos dispositivos da parte especial. Quando nós discutimos homicídio, infanticídio, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio. Então, na parte geral, eu descubro o que é crime, e como é crime, e quem pratica, e se há uma excludente ou não. Na parte especial, eu estudo o crime em si. Vou descobrir a pena, se há ou não qualificadora, e qual é o entendimento sobre o Supremo. Quando há, quando não há aplicação. Por exemplo, falamos do perdão judicial. Quando é que eu aplico o perdão judicial? Ao homicídio. Então, há toda essa discussão que é feita na parte especial e que contribui. Primeiro é preciso estudar a parte geral, para depois estudar a parte especial e compreendê-la. Estou vendo aqui também, né, dos crimes contra a saúde pública, né? A gente não falou de saúde no bloco anterior, né? Exatamente. Tem muito crime nessa área também, né? Muitos crimes nessa área, mas não apenas com a finalidade de saúde pública. Hoje o que se vê é um crescimento de crimes patrimoniais que se valem da saúde pública como meio para a prática. Então, é o estelionato que é cometido para viabilizar que o sujeito aufira uma vantagem indevida, mas através da saúde. É a cirurgia desnecessária, é a cirurgia com material vencido, é a cirurgia sem o material adequado, cirúrgico. Isso tudo feito através de estelionatos que são cometidos reiteradamente
por pessoas descompromissadas, inclusive com a saúde pública. Esse tipo de caso é comum onde o senhor atua? Eu, especialmente, fiquei via de regra em uma vara do Tribunal do Júri, que são crimes de homicídio. Eventualmente fico em vara cível também, mas isso é comum em vara criminal como um todo, geral, que vai tratar de roubo, furto, estelionato, e aí sim é comum que se veja. O senhor também trouxe aqui, de Norberto Avena, Manual de Processo Penal. O que é que o senhor pode falar a respeito desse livro? Eu, quando trouxe esse livro, fiz a construção que precisa ser feita. O sujeito aprende o direito penal, depois aprende quando é que o direito penal vai ser aplicado, como, em que momento. Então, uma coisa é o crime, mas para ser condenado existe um caminho, que é o caminho do processo penal. O professor Norberto Avena traz uma obra também simples, que faz uma construção didática para quem é estudante de direito e para quem pretende seguir uma carreira jurídica. Então, com isso eu aprendo o direito material, com isso eu aprendo o direito processual e faço um casamento adequado. Claro que, fora essas obras, é necessário um aprofundamento, mas é preciso, a partir da construção dessas obras, ter uma noção geral sobre a parte criminal do direito. O senhor fez uma escadinha, na verdade, aqui, exatamente, né? Fez uma escadinha. Fixação da competência, a gente já tratou aqui no Saber Direito Debate sobre isso, né? Tem um campo imenso aí, né? Perguntas ao ofendido. Exatamente, vai mostrar a ordem em audiência, quem é que faz pergunta, quando faz pergunta, o último ato da instrução, que é o interrogatório. Valor da palavra da vítima. Exatamente, para eventual condenação. Crimes de estupro, por exemplo. É preciso dar valor à palavra da vítima, porque muitas vezes é cometido às escondidas. Então há essa valoração, sim. Já que o senhor falou de coisas às escondidas, me fez lembrar uma pergunta aqui sobre crimes que não admitem tentativa. O que o senhor pode falar sobre isso? Em relação aos crimes que não admitem tentativa, é preciso compreender que tentativa é não conseguir o que eu quero conseguir. Logo, se há crime em que eu consegui o que eu não quero, esse crime não vai admitir tentativa. No crime culposo, o sujeito conseguiu matar sem querer. Então não há possível tentativa, já que tentativa é não querer, não conseguir o que eu quero. O conceito é contrário. Então, crimes culposos e pré-ter-dolosos, em que a culpa no consequente, não vão admitir tentativa. Também os crimes unissubsistentes, cometidos com um ato só. Ou praticamos o ato e o crime está consumado, ou não praticamos o ato e não há crime. É a injúria verbal, por exemplo. Ainda, o crime habitual, que exige habitualidade, reiteração. Ou houve a reiteração e o crime está consumado, ou não houve reiteração e o crime ainda não aconteceu. O exercício ilegal da medicina é um crime habitual. Então, ou há reiteração, está consumado, ou ainda não houve e não há crime. Ainda há uma série de contravenções penais, não admitem tentativa porque não são punidas. Crimes de atentado não vão admitir tentativa porque a pena da tentativa é a mesma pena do crime consumado. São exemplos de infrações que não admitem tentativa. Certo. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Muito obrigado. É isso aí. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.